A atividade acadêmica é apenas uma parte da sua rotina diária. Como o senhor concilia tantos papéis? Advocacia, presidência do IBET e editor-chefe da editora Noeses. Bem, essa é uma parte das atividades, né? A outra parte eu sou fazendeiro, né? Tenho uma fazenda no interior de São Paulo, um centro geográfico de São Paulo, entre Botucatu e São Manuel, e isso me consome também, consome energias, né? Essa é a parte legal, vamos dizer assim. E não é, né? Porque dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Alguns pensam que eu vou me divertir, né? Vou descansar. Mas não é. Chega lá, é reunião, encontro sobre laranja, sobre gado, cavalo e etc. Bom, mas dessas atividades, eu posso dizer que eu fui conjugando, porque eu gosto de todas elas, entendeu? Eu gosto muito da Noeses, gosto muito dos pareceres que eu dou, que é a minha vida profissional, e de onde eu retiro os meus proventos, né? Então, dessa parte profissional, eu gosto muito de dar aula, né? E continuo dando aula na USP, no graduação, eu dei ontem, aliás, e no pós-graduação, que é amanhã. E aí vou para a PUC, correndo às turmas de pós-graduação da PUC. São 4 turmas de pós-graduação da PUC, e uma de manhã, que é às quintas-feiras. É uma atividade intensa. Evidentemente, eu não fico lá o tempo todo, né? Eu dou a aula, a primeira aula, depois os assistentes fazem um seminário e as coisas andam assim. Eu gosto muito dessa parte acadêmica. Eu fiz toda a carreira acadêmica por concurso público, né? Eu fiz o mestrado, o doutorado, a livre docência e a titularidade na PUC. Aí abriu a vaga de titular na USP, eu fiz a titular da USP. Então eu percorri toda a trajetória acadêmica, sabe? Então eu gosto disso. O que mais que eu gosto? Os grupos de estudos, eles me alimentam muito, porque eu leio em voz alta e fico dando aquelas explicações, e aquilo tudo vai se renovando dentro de mim. Às vezes eu encontro outras saídas, outros pontos que eu me esqueci. Maravilha. É uma trajetória, uma atuação bastante variada, né? Dentro da sua notória trajetória profissional e acadêmica, de tantos títulos e honras recebidas, ainda há sonhos e metas a serem conquistadas? Quais? Bem, existem. Eu acho que a pessoa não pode deixar parar de sonhar, né? Parou de sonhar, tá morto. E o que eu pensei, o que eu penso sempre é incrementar mais a Noeses, é consolidar a Noeses. Ela está estabilizada, está consolidada, mas dá mais substância. E escrever alguns livros que estão na fila, para serem escritos, né? Por exemplo, a regra matriz de incidência, né? Eu estou para escrever esse livro há muito tempo e não encontrei ainda tempo de escrever a regra matriz. Estamos aguardando, então.
Como o senhor recebeu a notícia de que seria biografado por 2 historiadores? Os biógrafos atribuíram-lhe as seguintes palavras: entrego-lhe meu passado, meu presente e a posteridade. Então, qual foi a emoção de ver a sua biografia publicada? Bem, há algum tempo, um grupo de seguidores já vinha insistindo em que fosse feita uma biografia. Mas eu nunca me senti muito animado, porque eu não senti o estímulo adequado. Até que apareceram esses dois. Esses dois realmente disseram: olha, nós queremos fazer uma biografia sua, e eu sou doutor em literatura pela USP, e já fiz a biografia tal, me trouxe, e escrevi esses outros livros. E o outro era um professor, um pesquisador assim, com uma potência intelectual muito grande, sabe? E uma figura interessante, porque é um ex-boêmio, né? Que à noite, vivia à noite, cantava em alguns lugares à noite, mas muito estudioso e um pesquisador de mão cheia, sabe? E conversando com eles foram me entusiasmando, sabe? E disseram: bom, podemos fazer? Sim. E qual a colaboração que eu poderia dar? Aí eu disse essa frase: eu ponho nas mãos de vocês o meu passado, o meu presente e o futuro, aquilo que eu chamo de posterioridade. Nós falamos anterior, posterior, não é? E saiu a biografia. Ontem mesmo o ministro Barroso me mandou uma nota, a gente tinha gostado muito. Eles escrevem bem, e é uma linguagem, às vezes, muitas vezes, coloquial, certo? Então, eu cedi fotografias, abri espaços, e eles fizeram. E se a gente voltasse no tempo? Se o professor Paulo de Barros Carvalho, de 50 anos atrás, se a gente pudesse perguntar para ele se ele imaginaria que a vida dele seria assim, se ele faria tanta coisa, ele imaginaria isso? Não. Porque isso foi surgindo aos poucos, sabe? Quem sabe há 50 anos, mas foi surgindo aos poucos. Mas eu nunca parei de fazer essas coisas. Só que não fazia nesse nível de projeção. Por fim, que palavras, ou até mesmo conselhos, o senhor daria para aqueles que militam na área tributária, nas diversas funções, advogados, juízes, conselheiros dos órgãos administrativos de julgamento, para que possam fazê-lo com a seriedade e empenho, para que possam se espelhar no senhor? Eu diria para dar uma importância grande à teoria geral do direito, porque aí a qualquer momento nós podemos empregar esses conceitos em qualquer setor do direito, inclusive o tributário. E ninguém cresce sem um pouco de filosofia. Um pouco. Ninguém. Eu não conheço um economista, um antropólogo, um sociólogo que tenha adquirido projeção sem
conhecer filosofia. Agora, evidentemente que para ter um bom desempenho não é preciso ser um filósofo, mas ter essa preocupação, saber que existe a filosofia, ler alguma coisa, não é? Sobre isso, tomar posições e com isso fundamentar as suas peças, fundamentar os seus trabalhos, os seus textos. É isso aí, muito obrigada pela sua entrevista. Foi uma honra e um prazer estar aqui com o senhor. Eu que agradeço, viu? A gentileza e a simpatia sua. Obrigada.